Bem-vindos ao canal Oração e História. E hoje eu quero compartilhar com você algumas reflexões sobre a vida e sobre a nossa própria história. Como o nome do canal é Oração e História, nada mais, né? É interessante do que nós analisarmos a nossa própria história. Eu vim falar de um assunto bem intrigante, né? Alguns podem gostar, alguns podem gostar e outros não. Mas vida que segue. Tem um ditado que diz assim: cuide da sua própria vida, né? E esse ditado, algumas pessoas não gostam, ou então usam ele para agredir uma pessoa, né? Olha, cuide da sua vida. Mas é uma palavra, uma expressão que a gente deve refletir ela assim, com carinho, né? No outro aspecto. Muitas vezes o cuidar da nossa própria vida é para a gente olhar para si, né? Trazer aquele cuidado para nós, o olhar para nós. Por que eu quero dizer isso para você? Porque muitas vezes, quando eu e você, nos respaldamos pela vida do outro, a gente se perde na nossa. Sabia disso? Para que serve a vida do outro? Para eu aprender aquilo que é bom, né? E reter para mim, e aquilo que não é bom, eu dispensar. Quando Paulo fala sobre essa questão do reter o que é bom, é no momento de vários conselhos que ele dá para a igreja, né, de Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 21, ele diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Isso aqui ele está falando sobre de profecias. Mas, se eu pegar esse trecho aqui e observar a nossa história, a nossa vida e esses conselhos de prática que ele fala, né? Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, para com todos, né? Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Então, aqui são conselhos, né, práticos que Paulo começa a dar sobre várias coisas, sobre o cotidiano de uma vida em sociedade, em comunidade, sobre aquilo que se ouve, aquilo que se fala. Então, como a gente está falando sobre o cuidar da vida, né? E principalmente da nossa vida, porque quando nós cuidamos da nossa própria vida, a gente também está cuidando da vida do outro, mas de uma forma mais leve, suave. Por quê? Quando a gente fala cuide da sua própria vida, normalmente quando a gente recebe essa palavra, né, aí no mundo, aí nas ruas, é porque algo de errado está acontecendo. Eu estou me ocupando de forma errada, dando palpites onde não é interessante dar. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar em relação à nossa vida e à do outro. Gente, todo mundo tem a sua própria história, né? Eu tenho a minha história, você tem a sua. Nós temos idades diferentes, nossa cultura de nascimento é diferente, o lugar onde você nasceu, o horário onde que você chegou ao mundo, a história dos seus pais, da sua geração é totalmente diferente. Por isso que nós não devemos nos comparar com ninguém, com a vida de ninguém. A gente não pode respaldar a nossa vida em comparação com a do outro. Tem gente que tem 50 anos de idade e compara a vida dela com a menina de 20 anos. Tem gente que já tem 60 anos e quer se comparar com a pessoa de 30.
Nós temos que ter cuidado com isso, querido. De ficar comparando. Ah, o fulano tem isso, eu não tenho. O fulano não se preocupa, né, com a vida dela em relação a isso. Por isso que está acontecendo isso. Aí você começa a dar palpite, a pessoa não gosta. Não vai gostar disso. Então, primeira coisa pra gente ter uma vida tranquila, sossegada, é não ficar se comparando, tá? E viver a nossa própria vida. Não se compare. Cada um tem a sua própria história, tá? Tem uma música da Sara que ela faz com que a gente reflita. Porque não é o refrão, né? O refrão é interessante, dá vida à canção. Mas aí ela diz assim, nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Então, tudo na vida tem uma razão. Tudo em nossa vida tem uma razão. Tudo na nossa história tem uma razão, né? No mundo espiritual, em relação a ganhar almas, né? A gente pode falar assim, igual aquele ensinamento que o Senhor mesmo, a palavra de Deus nos ensina, né? Uns plantam, outros regam, Deus dá o crescimento, né? Aí tem gente que fala, nossa, eu tô plantando, mas tem gente que tá colhendo. Não, querido. Você tá plantando e tá colhendo aquilo que é para você mesmo, que é de acordo com a sua estrutura emocional, espiritual, ok? Primeiro você tem que se olhar, se analisar, fazer uma autoanálise da sua história, da sua vida, do seu tempo gasto, né? Porque a gente não pode comparar a nossa vida, muitas vezes que foi destinada para um caminho, para um assunto, com, sei lá, eu não posso pegar minha vida espiritual hoje, né, e trazer ela para minha vida financeira, para minha vida acadêmica. Não. Não. É tanto que a minha vida acadêmica, eu, Dayana, já comecei um pouquinho tarde, mas veio até primeiro que a minha vida, vamos dizer assim, de trabalho, no trabalhar espiritual, depois, né? Da minha missão veio depois. A missão veio depois. Então tem muitas fases na nossa vida que são diferentes, totalmente diferente, né? Então a gente tem que se analisar, se autoanalisar, tá? Em relação ao seu histórico de vida, sua educação escolar, sua educação familiar, suas posses, oportunidades que você teve, mas não perdeu, né, as chances, ok? Então a gente tem que começar a analisar a nossa própria vida. Como que foi a minha história? Como que começou a minha história? Como é a história do meu pai? Como que foi a geração da minha mãe, do meu pai? Né? Então, como que eu fui na minha escola? Como que eu era na escola, na minha vida acadêmica? Né? Eu fazia tudo que o professor pedia, o professor falava, faz aquela redação lá de casa, você fazia. Então, tudo isso reflete na nossa vida, no nosso caminhar, vem refletir no nosso caminhar. Então, por isso que eu volto aqui na tecla, não se compare, ok? Não se compare com a vida do outro. Sucesso, querido, sucesso na área, né, do trabalho, né, é um galgar, é um caminhar também ali. Sucesso na área educacional também é gasto tempo. Muitas vezes você vê uma pessoa lá no ministério trabalhando e você fala assim, ai que foi fácil, olha como tá ganhando bem, como que é isso. Mas ele galgou bastante, ele gastou horas e horas do tempo dele, né, batalhando para chegar ali naquele lugar. Então, cuidado com as comparações para você não se frustrar, ok? Uma para a gente poder observar aqui. Cada palpite que você dá na vida do outro é um tijolo a menos na sua. Aprenda com isso. Cada palpite, muitas vezes, que você quer dar na vida do outro é um tijolo a menos na sua. Porque muitas vezes aquele palpite que você levou ali poderia ser aplicado na sua própria vida, ok? Eu não tô falando, querido, de um ensinamento, de um momento
difícil que o nosso irmão às vezes está passando, porque muitas vezes é necessário a gente intervir e ajudar no momento de socorro ali que ele esteja precisando. Eu estou falando de coisas corriqueiras do dia a dia, tá? Então, eu digo pra você, cada palpite ou cada ideia que você fala assim, ele podia ter feito isso, ela podia fazer assim, ela podia... Você poderia colocar esse tijolinho que você botou ali pra você. Então, invista na sua vida. 7. Ainda dá tempo. Eu botei, numerei aqui, né? Mas eu nem falei direito. Nem falei de forma numerada. Mas vamos lá. Ainda dá tempo de você conquistar. Sabia? Nunca é tarde, querido. Nunca é tarde. Tá bom? Ainda dá tempo de você conquistar, sim, né? Estude, organize sua vida, veja quais são as possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. O que você pode fazer, o que você pode melhorar. Você tem essa habilidade que você gosta, essa área que você se dá bem, que você sabe desenvolver, aperfeiçoa ela mais ainda. Sabe? Se dedica a ela, traz algo novo, pesquisa, querido, aprende a pesquisar. Né? Os cientistas estão onde estão porque aprenderam a pesquisar. Pesquise, tá? Como que você faz para você crescer nessa sua área que você está, ok? Sempre avance, certo? Faça 8, né? Faça aquilo que gosta e que te dá prazer, alegria. É tão importante você fazer aquilo que você gosta. Porque se você não faz aquilo que você gosta, você vai ficar frustrado o resto da vida. Você vai só atrasar a sua vida. Vai só atrasar. Então, foque naquilo que você gosta. Eu não gosto de fazer isso aqui. Então, faz aquilo. Tem uma pessoa famosa, o Edu Guedes, né? Eu vi, ele era cozinheiro, gostava muito de cozinhar. E ele somou isso, né, ao trabalho dele. Então, ele faz o que ele gosta. Ali apresentando um programa, né, não sei nem se ele ainda tá apresentando ainda, mas eu ouvi essa história dele, né, uma vez ele confessou isso, ele fala, eu gosto de cozinhar. Então, ele trabalha com isso, né? Então, invista em você. Foque naquilo que você gosta de fazer. Porque se você faz aquilo que você não gosta, não vai render e não vai te dar prazer. Vai te deixar insatisfeito, infeliz. Então, foque naquilo que você gosta. Já falei, né? 9. Aperfeiçoe essa área e invista em você. Era o 9. A gente já falou sobre isso. 10. Aprenda. Tenha uma mente aberta para aprendizagem. Pelo amor. Tem gente que não gosta de aprender. Tem gente que não gosta de gastar tempo em aprender. Querido, é muito bom. Vídeos que nos ajudam, que nos ensinam, sabe? Que nos faz caminhar ali para frente. Invista em você, tá? Então aprenda. Tudo que for para você aprender, gaste o seu tempo, tá? Com a aprendizagem. Eu lembro que quando eu estudava para concurso, eu comprei um relógio, deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Um reloginho. Ele não está por aqui. Mas eu comprei um relógio, querido. E eu colocava aqui nessa mesa um reloginho despertador. Comprei esse relógio despertador. E eu ficava manhã e tarde, né, ali cronometrado, estudando. Eu levantava para tomar uma água, me alongava, eu tinha um horário para eu comer uma fruta, quando tudo isso para estudar para concurso. Tinha o dia de eu estudar direito administrativo, direito constitucional, informática. Então, tudo, querido, é desgastante, requer um tempo de dedicação, ok? Então, invista em você, dedique-se, estude para você ter sucesso, tá? E faça aquilo que você gosta, que você vai ter mais sucesso ainda, certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha
ajudado você em alguma coisa, a refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua história, ok? Sobre a sua própria história, sobre a situação, sua situação financeira, de vida, social, cultural, porque tudo é importante. Nós somos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos durante a vida, tá? Nós somos tudo isso, nós somos feitos disso. Então, invista em você e na área que você gosta. Não se compare. Cuide da sua vida, tá bom? É um tijolo a mais aí na sua construção, certo? Espero que esses conselhos práticos tenham ajudado a você a refletir mais, a se autoanalisar. Outro conselho, não se autodeprecie. Como assim, Nayan? Não se autodepreciar é dizer, não sirvo pra nada, não sei nada, sou burra mesmo. Não faz isso com você, querido. Não faz isso com você, tá? A gente tá aqui pra aprender e dá tempo de aprender, tá? Não se autodeprecie, ok? Juntos, cada dia, a gente vai vencendo. E esse é o conselho que eu dou pra você. Invista naquilo que você ama, ok? Então espero. Gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal, que juntos a gente vai orando e melhorando a nossa história. Um abraço.